Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à unidade 4 da disciplina de enfermagem centro cirúrgico. Eu sou o professor Andrei e se eu já comecei com vocês, agora a gente vai até o fim nessas unidades. Então, hoje a gente vai falar sobre fundamentos do cuidado transoperatório. Então, a gente já introduziu o que é o centro cirúrgico, falamos sobre CME, falamos sobre o que é o cuidado pré-operatório, agora vamos falar sobre o cuidado transoperatório. Como vocês podem observar, essa é uma aula bastante extensa, porque tem muitas coisas, tem muitos conceitos e tem muitos materiais, inclusive que serão utilizados nesse período. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, definição do que seria o período transoperatório. Então, o período transoperatório significa desde a entrada do paciente na sala cirúrgica, e é por isso que eu reforcei na nossa primeira unidade a diferença entre centro cirúrgico e sala cirúrgica, porque o atendimento pré-operatório, ele finaliza na saída ali da sala pré-operatória até a chegada na sala cirúrgica. Então, o cuidado transoperatório é desde a entrada do paciente na sala cirúrgica até o encaminhamento dele para a sala de recuperação pós-anestésica ou SRPA, ou é muito comum as pessoas chamarem de RPA, para ficar mais fácil de entender, tá? Esse é o momento em que eu tenho uma alta complexidade assistencial, porque é onde de fato vai acontecer a cirurgia, é onde cada paciente ele vai ser extremamente único. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque quando eu estou pensando no pré-operatório e no pós-operatório, eu tenho muitas características em comum entre os pacientes. Mesmo aqueles pacientes que estão fazendo cirurgias completamente diferentes. Pode ser tanto no tipo de cirurgia, no porte da cirurgia, enfim, se é uma cirurgia letiva, se é uma cirurgia de emergência, se é uma cirurgia de pequeno porte, cirurgia de grande porte, se é uma cirurgia estética, se é uma cirurgia reparativa, se é uma cirurgia de retirada de estrutura, se é uma cirurgia de inserir alguma estrutura, como por exemplo um transplante. Então acaba que esses pacientes, eles terão ali muitas características em comum, mas no transoperatório não. E mesmo que eu tenha dois pacientes que estão fazendo exatamente a mesma cirurgia no mesmo momento, são situações completamente únicas. Por isso que esse é um local que tem uma alta complexidade ali assistencial, certo? Quando a gente fala sobre, aí a partir de agora, a atenção da enfermagem, ela precisa ser muito maior. Ela precisa entender o que está acontecendo no cenário, prestar atenção em todos os passos que estão sendo dados e o entendimento de cada um desses passos e quais são os riscos envolvidos. Por exemplo, quando a gente está pensando nos tempos cirúrgicos, a gente tem tradicionalmente 4 tempos cirúrgicos, tá? Que é a diérese, que é a abertura dos tecidos. Então, é o momento ali justamente onde é feito o corte. E aí essa diérese pode ser abertura de 1 tecido, 2, 3, 4, 7, 8 tecidos, depende do tipo de cirurgia, depende do tipo de cavidade que está sendo alcançada. Eu também tenho o processo da hemostasia, que é o processo ali justamente do controle do sangramento. E quando eu penso, por exemplo, no bisturi elétrico, que é um recurso tecnológico utilizado nessa área, ele é um material que ele faz esses 2 tempos ao mesmo tempo. Ó, que coincidência. Ele faz o corte e a homeostasia ali do local, justamente para poder garantir que esse paciente perca ali menos sangue possível. Eu também tenho o processo da exérese, né, ou muita gente chama de exérese, mas é exérese, que é a remoção de órgãos, tecidos ou estruturas comprometidas. Então, por exemplo, se é uma cirurgia de colecistectomia, né, uma retirada ali da vesícula biliar, por exemplo. Esse é o momento da exérese. E, por fim, o momento da síntese. Se a gente entende que síntese ele tem esse contexto de fechamento,
né, de encerramento, a síntese é o momento justamente que você faz o fechamento ali dos tecidos. Por que é importante? Muitas das vezes a gente tem um entendimento de que essas fases, elas são importantes ou para o cirurgião ou para o instrumentador cirúrgico. Mas, na verdade, para o enfermeiro circulante também, ali da sala, para o técnico de enfermagem que trabalha ali de forma direta, inclusive até para o técnico em radiologia, caso seja um dos integrantes da equipe, o entendimento dessas fases são importantes para entender justamente também quais são os riscos envolvidos e, nesses momentos, a condução da equipe, a forma como a equipe vai trabalhar, vai ser diferenciada ali justamente por conta para evitar esses possíveis riscos, né? Quais são as características ali da sala cirúrgica? A gente falou do centro cirúrgico, agora vamos falar sobre a sala cirúrgica. Eu tenho algumas questões como, por exemplo, o ambiente controlado e restrito. Então a gente já entendeu que a gente tem as áreas semicríticas, não críticas e áreas críticas, né, que são as zonas. Nessas regiões você tem fluxos de pessoas completamente reduzidos, quanto mais crítico for o local. Eu também tenho entendimento das roupas necessárias nesse local, a higienização das mãos, aqui agora a gente já tem uma higienização das mãos diferente, que é a higienização cirúrgica das mãos. Eu também tenho o entendimento do uso dos EPIs nesse setor. Eu tenho a parte do controle das condições ambientais também, então vocês já perceberam que uma sala cirúrgica ela é um ambiente muito frio, justamente por conta do controle microbiano, porque a temperatura mais fria, ela faz com que o que está suspenso no ar caia, né? Então, por exemplo, quando você espirra, você além de emitir gotículas, você emite aerossol. E o aerossol ele fica suspenso no ar por muito tempo. Então, essa temperatura mais fria abaixa, né? Para ficar no chão, e ela é sugada por fluxos de ar, ela é puxada e aí evita com que eu tenha contaminação tanto no paciente quanto também na equipe. A temperatura ali fica entre 18 e 23 graus, né? Se eu entendo ali que 23 graus é uma temperatura confortável, né? Uma temperatura fria, mas confortável. Então, por isso que eu coloco entre 18 e 23, porque aí eu tento, além de evitar a infecção, também tenho o controle da hipotermia desse paciente. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 60% também, não pode nem ser muito seco, porque inclusive um ambiente muito seco corre o risco de incêndio por conta do bisturi elétrico, mas também não pode ser muito úmido, de forma que possa aumentar a proliferação de micro-organismos. O uso das cores no centro cirúrgico, esse é um ponto muito interessante, né, para a gente levar ali de destaque. Então, a gente entende que as cores utilizadas no centro cirúrgico são azul ou verde, não é porque elas são cores mais bonitas ou porque é a preferência do hospital ou alguma coisa do tipo, né? Na verdade, o que acontece é que quando eu pego o espectro de cores, eu tenho a cor azul e a cor verde, que elas são cores complementares ao vermelho. O que significa isso, né? Complementar quer dizer que ela está exatamente do outro lado do espectro. Isso quer dizer que ele traz destaque. Então, isso ajuda ao cirurgião a verificar melhor o cenário onde ele está operando, se ele consegue observar melhor se tem sangramento. Muitas das vezes as pessoas falam que essa roupa serve para destacar melhor o sangue nas roupas. Não, não é por isso. É para que, na hora que ele está fazendo a visualização, porque pensa aqui comigo, se eu tenho, vai ser feito o corte, a mucosa ela tem uma coloração rosada. Com sangue vermelho, fica tudo vermelho. E aí, tudo vermelho, se a roupa do cirurgião também fosse vermelha, ele teria fadiga. E acabaria que ele não conseguiria ver de fato o sangramento. O sangramento passaria despercebido. Porque está tudo vermelho, o olho não consegue fazer esse pós-processamento de imagem, e aí logo não teria esse destaque. Por isso que é utilizado essas cores verdes e azul. A equipe cirúrgica, ela depende do procedimento, do que está sendo realizado. Por exemplo, eu já fiz algumas cirurgias, e teve uma cirurgia, aliás, especificamente,
que tinha um técnico em radiologia na sala cirúrgica, porque foi uma cirurgia ortopédica, então precisava ser retirado raio-x vários momentos, né? Então, justamente ali eu tinha um técnico em radiologia presente na sala. Mas você pode encontrar, então, o cirurgião auxiliar. Eu tenho também residentes, né? Caso seja um hospital que aceite residentes ou estudantes. Eu também tenho enfermeiro circulante, técnico de enfermagem, instrumentador cirúrgico, e outros profissionais que possa ser necessário, né? Às vezes um profissional do CME que precisa levar o material para o CME, alguma coisa do tipo, então depende do tipo de cirurgia. E propriamente falando que depende do tipo de cirurgia, vamos falar um pouquinho sobre os portes cirúrgicos, né? Porque a cirurgia, quando a gente entende sobre riscos envolvidos, materiais necessários, controles necessários e todo um fluxo tanto de atendimento quanto de pessoas, quanto até mesmo a implementação de alguns protocolos, depende bastante sobre o tipo de cirurgia. Então eu tenho a cirurgia que é a cirurgia de pequeno porte, são aquelas cirurgias que têm menor complexidade. Então, por exemplo, biópsia, retirada de uma lesão cutânea, uma pequena sutura cirúrgica, né? Então, esse é um procedimento que, para a enfermagem, o impacto é que a monitorização do paciente vai ser muito menor. Esse é um paciente que muitas vezes ele não vai estar nem sedado, ele vai estar só anestesiado. E às vezes a anestesia ela é só local também, né? Dependendo do procedimento. Então, os riscos envolvidos, principalmente a questão da instabilidade hemodinâmica, ela é muito menor. Eu tenho as cirurgias de médio porte, onde eu já tenho uma complexidade maior, né, como, por exemplo, retirada de pequenos órgãos, né, como a vesícula biliar, ou até mesmo uma correção de uma hérnia, ou um procedimento ginecológico. E nesse caso, a enfermagem ela deve intensificar a monitorização desses pacientes, principalmente na questão do acompanhamento das instabilidades hemodinâmicas. Pensando que esse paciente aqui agora, ele já pode estar sedado, tá? Dependendo do procedimento, ele não estará sedado, mas ele já pode estar sedado. Quando eu penso numa colecistectomia, por exemplo, então eu estou entendendo que esse paciente, ele está anestesiado, sedado e com bloqueador neuromuscular. Então já tem uma complexidade maior. E as cirurgias de grande porte são aqueles procedimentos já de alta complexidade, como, por exemplo, cirurgias cardíacas, transplantes, cirurgias oncológicas. São aquelas cirurgias que, além do alto grau de especialização, ela leva um tempo maior, né, relativamente às outras, e eu tenho ali uma necessidade maior também no risco microbiológico desse paciente. Além dos outros riscos, né, como propriamente a hipotermia. Quanto mais tempo o paciente fica exposto à temperatura baixa, maior é o risco que ele tem ali justamente de desenvolver uma hipotermia. E a hipotermia ela é muito importante, porque a gente precisa lembrar que ela é um dos 5 Hs da parada cardiorrespiratória, certo? E além disso, também da classificação das cirurgias, eu tenho as cirurgias que são consideradas cirurgias limpas, potencialmente contaminadas, as cirurgias que são chamadas também de cirurgias infectadas e as contaminadas, tá? Muitas das vezes a gente coloca contaminação e infecção como sinônimos, mas não são. Lembra que a contaminação é a presença do patógeno. A infecção é a presença e multiplicação do patógeno ao ponto de que já conseguiu ali justamente passar as barreiras do organismo como o nosso sistema imune. Então eu vou dar um exemplo. Se eu tenho uma cirurgia de uma retirada de apêndice, um apêndice que já está supurado, ele já está infectado, né? Ele já tem uma colonização ali de micro-organismos, já passou pela etapa da contaminação, ele já está com a infecção, essa seria uma cirurgia infectada. Agora, por exemplo, um paciente que levou uma facada ou um tiro, né? Ou seja, ele foi atingido por PAB ou por PAF. Esse é um paciente que já está com uma cirurgia contaminada. Não é infectada, mas ela é contaminada. Certo? Então, se a gente fosse colocar numa lista quais são ali justamente
o atendimento de enfermagem, então eu tenho recepção desse paciente, conferência junto com a equipe do checklist de cirurgia segura, tá? Essa é uma etapa muito importante em que é feito ali a manutenção, justamente se o paciente se é o paciente correto, se está no local correto, se a equipe está bem relacionada, tá? Também vai fazer toda a parte da preparação da sala cirúrgica, o posicionamento desse paciente, o acompanhamento da monitorização dele. A gente não deixa só para o cirurgião ou só para o anestesiologista, tá? A gente também faz esse acompanhamento. E no momento da finalização da cirurgia, o encaminhamento desse paciente para a sala de recuperação pós-anestésica e também comunicação com familiares ou com os próximos setores para onde esse paciente vá, caso seja esse o fluxo, certo? Muito bem, então finalizamos essa unidade e aguardo vocês na nossa próxima unidade. Tchau, tchau!